Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala é o Pedro Henrique, da Igreja Evangélica Palavra, Alimento para Nações. Estou tendo a honra de dar início aqui no canal da ADEPAN, a série chamada Fundamentos da Fé, para trazer de maneira simples, descomplicada, de fácil entendimento, os fundamentos da nossa fé cristã, da fé em Cristo Jesus. É baseada. E como todo criador de conteúdo, eu já peço que você curta, comenta, se inscreva e compartilhe. Gostaria de estar lendo 3 versículos, a qual foram os principais motivos de eu ter criado essa série aqui no canal. O primeiro é Oséias 4:6, parte A. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Agora eu vou estar lendo 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E para finalizarmos, 1 Pedro 3, no seu versículo 15. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A nossa esperança é a palavra de Deus, a vinda de Cristo e as promessas a qual estão inclusas na Bíblia. E como a própria palavra fala, que nos últimos tempos hoje que estamos vivendo, muitos estão abandonando a fé por seguirem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E também para que você possa responder e explicar o motivo e a razão porque você acredita em Cristo. E como primeiro episódio, não poderia começar diferente, pois toda a nossa doutrina é baseada na Bíblia. Eu vou falar um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, o livro sagrado, a nossa base, a nossa esperança, que é a Bíblia. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nova série aqui no canal. Vamos começar então pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que os seus 5 primeiros livros, foi Deus que entregou a Moisés, o seu servo, no Monte Sinai, pelas tábuas da lei, e foi confiado ao povo de Israel. E também sabemos que todo o Antigo Testamento, a qual foi escrito, foi entregue e confiado ao povo judeu, ao povo de Israel, a descendência de Abraão. E antes da descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, os pergaminhos mais antigos que tínhamos era a Septuaginta, o Códex Vaticano, o Códex Sinaítico e o Códex Alexandrino e outros antigos papiros. Alguns fragmentos datados do século II a.C., mas alguns poucos fragmentos. Ou as versões completas do Antigo Testamento são datados do 4º século depois de Cristo. Antes dos pergaminhos do Mar Morto, tudo que tínhamos basicamente era baseado em alguns fragmentos de antes de Cristo e depois de Cristo, 4 séculos depois, 400 anos depois de Cristo. Então tinha algumas diferenças. Só que aí depois da descoberta revolucionária dos pergaminhos do Mar Morto, a qual são muitos pergaminhos datados da época de antes de Cristo, da época de Cristo, e alguns poucos depois de Cristo, tem pergaminhos datados de 230 anos antes. E o que esses pergaminhos têm de tão importantes quando a sua descoberta foi comemorada pelo mundo? Pois, exceto pelo livro de Esté e Neemias, que não foram encontrados nenhuma cópia, todo o Antigo Testamento foi encontrado lá intacto, batendo com todo o Antigo Testamento a qual temos em mão hoje. E
Os únicos que não foram encontrados dentre esses pergaminhos foram o livro de Esther e Neemias. Mas, por exemplo, o que está mais bem conservado foi o pergaminho do profeta Isaías, a qual está completamente legível e tem cerca de 7 metros de comprimento. Todo o Antigo Testamento, a qual temos em mão, já batia com aquilo a qual Jesus chamou de Sagradas Escrituras, pois a preservação foi completa. Pois, como não tinha impressora nos tempos antigos, até século XV, onde foi inventada a prensa de Gutenberg, eram copiados à mão, palavra por palavra. E muitos ateus e agnósticos, ou aqueles que são contra a Bíblia, falam contra a Bíblia o seguinte: ah, nem tem o original, é só cópia da cópia da cópia. E é verdade, só que eles usam isso como base para falar que a Bíblia foi adulterada. Falar que a Bíblia não é de confiança, que a Bíblia foi escrita por homens e adulterada ao longo da história. Mas com essa descoberta, pôde-se comprovar que a Bíblia não é, que Deus zela pela sua palavra, que aquilo que foi escrito antigamente é o mesmo temos em mão hoje. E para também já cair por terra uma falácia que tinha até o começo do século XIX, que comprova os relatos bíblicos, o sítio arqueólogo de Jericó, do século IV depois de Cristo até o começo do século XIX, Jericó era um mito. Lá iam muitos peregrinos, exploradores, mas muito informalmente, muita coisa clandestina. De meados do século XIX é que começou uma arqueologia séria e mais clara nas ruínas de Jericó. Ou seja, Jericó era considerado um mito, pois não tinham evidências arqueológicas claras que Jericó havia existido. Aí depois que descobriram as ruínas, que começou aquela escavação mais séria, comprovou que da mesma maneira qual a Bíblia relata que Jericó foi destruída, que havia, do jeito que os muros foram derrubados por Deus, foi comprovado pela arqueologia. Ou seja, mais uma vez, ponto para a Bíblia, ponto para a palavra de Deus. Que tudo o que a Bíblia relatou, cientistas, arqueólogos, cristãos e não cristãos, conseguiram comprovar que a Bíblia está certa. Agora vamos falar do Novo Testamento, dos manuscritos gregos encontrados ao longo da história, até o século XV, onde foi inventada a prensa de Gutenberg. Para você que não entende, é como se fosse a primeira Xerox. Então, deixou de ser copiado à mão e começou a ser feito Xerox, por assim dizer. O Novo Testamento tem muitos manuscritos que tem várias línguas diferentes, são cerca de 6 línguas diferentes. Mas como o original foi escrito em grego, vamos contar aqui falar só dos manuscritos gregos. Os manuscritos gregos são cerca de 5.000 manuscritos. Os mais antigos datados do século II e até o século XV. Aí você pode falar, não, segundo século, basicamente 200 anos depois de Cristo, é um tempo considerável, 200 anos. Mas entenda, o Novo Testamento, em média, começou a ser escrito em 51 depois de Cristo e foi terminado de ser escrito por volta de 90 depois de Cristo. E o primeiro século é datado desde o nascimento de Jesus até o ano 100. Aí, como Jesus começou seu ministério aos 30 anos, se entregou e finalizou a sua obra com 33,5. Então, começou a ser escrito por volta de
20 anos depois da crucificação de Cristo. Não é muito tempo para os apóstolos que estavam com ele, que começaram a, a igreja de Cristo, o trabalho missionário, a pregar as boas novas. Então, não é muito tempo, mas que fala assim, documentos do segundo século. Pô, foi terminado de ser escrito no final do primeiro século. Então, a diferença de tempo dos pergaminhos mais antigos escritos para os originais é muito pequena. Então, diminui drasticamente, grandemente, a chance de ter tido alguma alteração. E para você ter ideia, noção se esses 5.000 são muito ou não, o segundo manuscrito grego que mais tem cópias, além do Novo Testamento, que fica em segundo lugar, tem por volta de 1.500 a 1.700 cópias. E o terceiro lugar tem 200 cópias. É uma diferença grande. E não se assuste, pois os que foram encontrados dessas 1.000 cópias, dessas 200 cópias, tem cerca de 700 a 800 anos de diferença para o original. Ou seja, a Bíblia é mais confiável do que todos os outros manuscritos gregos já encontrados. Tanto que especialistas falam que o Novo Testamento tem cerca de 99,5% de precisão. A Bíblia sobreviveu quanto Deus preservou a sua palavra durante toda a história do tempo onde as Bíblias eram queimadas, onde o cristianismo era proibido e era perseguido. Mesmo assim, não impediu da palavra do Senhor chegar a nós intacta como ela chegou. Só que temos um porém, desses 5.000 pergaminhos, o mais parecido entre si tem cerca de 6 a 8 diferenças por capítulo. É isso mesmo. Cerca de 6 a 8 diferenças por capítulo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vou falar um pouco sobre o livro de Atos, mais precisamente de um arqueólogo chamado William Mitchell Ramsay, a qual foi um famoso arqueólogo que era ateu, a qual dedicou 30 anos da sua vida para basear que Atos dos Apóstolos estava errado. Ele baseou 30 anos da sua vida procurando algum erro no livro de Atos dos Apóstolos. Como assim erro? Pois Atos dos Apóstolos cita 32 países, 54 cidades e 95 pessoas do governo e 9 ilhas do Mediterrâneo. Mas depois de 30 longos anos e checando todas as referências, todas as datas históricas, todos os locais a qual o livro de Atos, escrito por Lucas, escreveu, todos conferiam e batiam. Ou seja, mais uma vez a Bíblia está certa. Mas bom, você deve estar se perguntando sobre essas diferenças a qual foi citada de 6 a 8 diferenças, os mais parecidos, tantas diferenças assim por capítulo. Se a gente poderia simplesmente pegar esses 5.000 manuscritos gregos e queimá-los, e mesmo assim poderíamos remontar todo o Novo Testamento com aquilo que os pais da igreja escreveram e citaram em suas cartas, em seus livros. Como assim os pais da igreja? Aqueles que aprenderam diretamente dos apóstolos, a igreja do primeiro e segundo e terceiro século. Os pais da igreja receberam ensinamento diretamente dos apóstolos. E só com aquilo que os apóstolos passaram para ele, a qual eles leram os originais e aquilo que eles citaram, poderíamos escrever e remontar todo o Novo Testamento. Pois o Novo Testamento em grego tem cerca de 100 e poucas mil palavras. E os pergaminhos
as escritas, os livros dos pais da igreja têm cerca de 1 milhão de palavras. E como podemos ter tanta certeza que poderíamos remontar igual? Pois eles comentavam versículo por versículo daquilo a qual eles liam, da qual aquilo que as escrituras sagradas falavam. Eles comentavam versículo por versículo. Então, poderíamos remontar todo o Novo Testamento só com aquilo que eles comentaram, já que eles comentaram tudo. E mesmo que você não dê credibilidade aos pais da igreja, pois como eles acreditavam, você pode falar que eles influenciaram, tem o viés dele na escrita. Tá bem, se a gente não contar os 5.000 manuscritos gregos, as cópias, se não contarmos os pergaminhos dos pais da igreja, os livros que eles escreveram, podemos remontar um Novo Testamento só com fragmentos do que foi achado. Para você ter noção, quando eu estou falando fragmentos, é cerca do tamanho de cartão de crédito, pedacinhos pequenos. Podemos remontar todo o Novo Testamento só com base nisso a qual temos. Você deve estar pensando nas diferenças dos manuscritos. Eu vou te explicar o conceito de variantes. As variantes viáveis, que são aquelas que podem ter sido escritas daquela maneira, é algo viável, e as variantes significativas, a qual alteram o significado do texto. Existem 4 tipos de variantes. Primeiro é a variante que não é viável e não é nem significativa. É pouco provável que tenha sido escrito daquela maneira, chance extremamente baixa, e a qual o significado também não tem nada a ver com o contexto, com a passagem em si, a qual podemos dizer assim, não tem nem pé nem cabeça, facilmente descartada. O segundo tipo é o tipo viável, mas não significativo. Como assim? É viável que tenha sido escrito daquela maneira, mas o significado não bate com o que está sendo dito. E o terceiro tipo, que é o significativo, mas não é viável, que é pouco provável que tenha sido escrito daquela maneira, mas a maneira qual está escrito muda o significado. E podemos falar do quarto e último tipo, que é o viável e significativo. É viável, é provável que tenha sido escrito daquela maneira, e significativo, a qual tem o significado parecido, relacionado, o significado pode ser aquele. Posso usar o exemplo aqui de Marcos 9:29, onde alguns manuscritos trazem o final só orar e alguns orar e jejuar, oração e jejum, a qual as duas possibilidades são viáveis. Mas não se assuste, estes manuscritos, a qual tem muito debate sobre qual versão eles representam só 0,02% dos manuscritos encontrados. Ou seja, eles não abalam, não mudam nada sobre o que a fé e os fundamentos do cristianismo estão baseados. Se você tem dúvida num versículo, uma passagem disputada desses manuscritos, tem outras passagens bíblicas a qual falam sobre o mesmo assunto e dão luz para entender aquilo que foi escrito. Então você não precisa ter medo quando falarem que a Bíblia é cópia da cópia, que a Bíblia sofreu alterações durante a história. Não tenha medo, pois não sofreu. A palavra de Deus não muda e as verdades contidas nela são as mesmas a qual o Senhor passou. Ele garante, ele confirma aquilo a qual tudo foi escrito. E para finalizarmos, vou falar aqui de algumas curiosidades bíblicas. A Bíblia tem cerca de 6.799 conexões de passagens entre si. Tanto o Antigo Testamento com o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento com o Novo Testamento, tanto o Antigo com o Novo, o Novo com o Antigo. Um versículo fazendo referência a uma história, algo que vai estar em outro versículo, a qual vai estar mais para frente, algo que está mais para trás,
tem cerca de 63.799 conexões. E para tornar esse fato mais interessante, para você perceber o quanto ali a Bíblia é um livro poderoso, é a palavra de Deus, pois ela foi escrita há cerca de 1500 anos. Demorou cerca de 1500 anos para a Bíblia ser escrita. Desde o de Moisés até o ano 90 depois de Cristo, foi 1500 anos de escrita, 40 pessoas diferentes. E eu falo cerca de 40 pessoas diferentes, pois o autor é um só, é o Espírito Santo. Mas os autores humanos, as ferramentas usadas, foram cerca de 40 pessoas. Então, e essas 40 pessoas, a maioria viveu cerca de 100 a 200 anos de diferença de um para o outro. Alguns viveram 400 anos de diferença, ou seja, é muito tempo entre um e outro, e todos falam a mesma coisa, a Bíblia conta a mesma história. O plano do Senhor é o mesmo, de Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Como se isso não fosse o suficiente, de tantos autores, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Ela foi escrita na Ásia, na Europa e na África. É muito tempo de diferença entre um autor e outro. São continentes e línguas diferentes, mas todos na mesma fiação, na mesma ligação que é o Espírito Santo. E por isso a Bíblia ela não se contradiz, ela não falha. E por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, espero que esse conteúdo tenha edificado a sua vida, para que você assista os próximos vídeos a qual vai ser lançado aqui no canal. Ou se você está vendo mais para frente, assistir os que já lançaram aqui no canal, para que você tenha confiança que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não se esqueça, vídeos toda segunda, quarta e sexta, e aos finais de semana live para edificar a sua vida. Este foi o primeiro episódio que vai sair num dia diferente, vai ter um pouco de tempo a mais, mas temos que explicar como vai funcionar daqui para frente. Muito obrigado pela sua atenção, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com sua vida, na sua família, e que o Senhor venha continuar te guardando e protegendo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.